Amém? Deixa eu guardar minhas canetinhas aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra, de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, e saber que o Senhor Jesus está aqui conosco. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela honra que é te servir, falar do Teu nome, e pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha nos revelar da parte dEle nessa aula, nos ensinar, falar realmente das profundezas de Deus. Nós pedimos a Tua direção, que o Teu propósito seja cumprido nessa noite, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. O primeiro item aqui que consta na apostila é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E existe um descaso muito grande no estudo para com o Espírito Santo ao longo da história da igreja. Então, assim, as pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse uma influência de Deus, o Espírito Santo fosse alguma espécie de manifestação, o Espírito Santo fosse uma magia, fosse assim, como é que a apostila fala aqui? Influência, manifestação, um atributo de Deus. Porém, isso ainda é fruto do desconhecimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo faz parte das pessoas de Deus. O Espírito Santo faz parte da Trindade, por isso o Espírito Santo é Deus. E eu gostaria de, com a minha luzinha, explicar para vocês um pouco sobre essa questão da Trindade e falar um pouco sobre o que é a Trindade, como que funciona a Trindade, qual que é o nosso relacionamento com a Trindade e explicar um pouco isso para que não haja dúvidas sobre o papel do Espírito Santo, o papel de Jesus e o papel de Deus na nossa vida e que isso fique muito claro. Então, eu coloquei aqui em colorido. Se você não está conseguindo ver a lousa, haverá novas anotações, então mude de lugar para que você consiga ver a lousa bonitinha. Isso é a lousa, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida. O Espírito Santo, gente, como eu coloquei aqui, é uma pessoa, mas não é uma pessoa igual a nós. Ela é uma pessoa da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Como a gente sabe, os três, a gente aprendeu lá na aula de Gênesis, estavam na criação. Então, tanto Deus Pai, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo estavam na criação. E eles estavam lá quando o homem foi feito. Lembram do verbo façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Por que é façamos? Porque é plural, não é Deus só que vai fazer, é façamos porque são três em um, ok? E algumas pessoas amam essa ilustração, outras pessoas acham essa ilustração uma babaquice, mas ela ilustra muito bem o funcionamento dessa trindade. Por exemplo, água, gelo e vapor. Os três são água em funções e estados diferentes. Então, a gente tem a água líquida, água gelo, água sólida. É uma maneira de você entender como que três coisas podem ser uma. Eu já vi também a do ovo. Ovo casca, ovo gema, ovo clara. Também é uma outra ilustração que a gente faz bastante na EBD. Eu acho interessante a gente ter essa didática para falar sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque senão fica uma coisa muito distante, fora da nossa compreensão, o que de certa forma é, mas a gente precisa arrumar uma maneira de se relacionar com isso, para que a gente leia a Bíblia e isso comece a penetrar o nosso espírito e a gente comece a desenvolver um relacionamento com essa identidade de Deus. Ok? E a gente tem aqui, como eu delineei, o homem. E vocês viram que eu coloquei essas flechas, né? O sentido dessas flechas é o seguinte, a gente sabe, falando agora um pouco do Evangelho, porque não tem como fugir do Evangelho dentro da Bíblia, que Deus Pai enviou Jesus Cristo para salvar o homem do pecado, ok?
E quando Jesus ele ascendeu e foi à direita de Deus Pai, ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador, para que ele ajudasse a gente na ausência de Jesus. Vocês estão familiarizados com isso? Sim, mais ou menos médio. Ok, vamos explicar. Então, gente, fica muito claro na Bíblia que a única maneira de você chegar a Deus, ou seja, flechinhas para cima, é através de Jesus. Então, para que o homem chegue até Deus Pai, ele precisa de Jesus. Por quê? Porque o homem foi separado de Deus, então houve essa separação aqui, que eu estou desenhando, por conta do pecado. Ok? Deus criou o homem no jardim, o homem estava com Deus, aí o homem pecou, declarou sua independência de Deus, porque Deus é puramente santo, bom, maravilhoso, ele não podia permanecer na presença do pecado e ele teve que se separar do homem. E a única pessoa que podia pagar o preço para que o homem voltasse a se conectar com Deus era Jesus, através da cruz. Tá extremamente resumido isso aqui, tá? É porque a aula não é sobre isso. Mas a gente percebe aqui que a maneira como o homem chega a Deus é por Jesus. E aí a gente percebe que existem outros, eu não vou falar religiões aqui, porque essa palavra é ruim. Mas, por exemplo, citando aqui a Igreja Católica. A Igreja Católica compreende isso daqui. Eles compreendem que o homem precisa de Jesus para chegar no Deus Pai. Mas eu percebo, no meu pouco conhecimento da Igreja Católica, que o Espírito Santo ele é bastante negligenciado. E vocês vão perceber como que isso afeta a relação do homem com Deus através desse gráfico. Porque o católico, ele gasta boa parte da vida dele rezando. Quem aqui concorda? Levante a mão, por favor. Ele gasta boa parte dele rezando, mas eu nunca ouvi um católico dizendo Deus respondeu minha oração. Isso é uma coisa que a gente escuta muito diante dos crentes. Por quê? O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus Pai para ser a volta. Então, Jesus é a maneira como o homem chega a Deus Pai e o Espírito Santo é a maneira como Deus Pai responde ao homem. Então, existe um mecanismo para que as suas orações sejam respondidas e esse mecanismo Deus decidiu que é através da pessoa do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, você fica meio defasado. É como se você tivesse uma caneta Bic e você tivesse a carga da caneta Bic e você está tentando desenhar um negócio com a caneta e você não tem aquela parte durinha e a ponta da caneta, você está fazendo um borrão ali porque você não tem a estrutura completa para fazer a comunicação que você precisa. Porque Deus, ele é triplo e você precisa ter acesso a Deus completo para que você consiga ter uma comunicação completa com Deus. Então, não adianta você, por exemplo, tentar chegar a Deus através de Buda, porque Buda não é o caminho que está aqui, é só Jesus que te faz chegar aqui. E não adianta você ir no terreiro de macumba e tentar baixar um espírito que te dê alguma orientação para você receber uma direção de Deus, porque a única maneira que Deus vai falar com você de verdade, Deus mesmo, é através do Espírito Santo. Tá, Esther, mas como que você sabe tudo isso? Porque a Bíblia diz isso, ok? E a gente vai ver como que a Bíblia diz isso com os itens da apostila. A apostila é ótima. Então, isso aqui é o quê? É uma base para vocês entenderem que o Espírito Santo, ele é crucial e ele é super negligenciado. E assim,
Não pode ser. Por quê? Porque o Espírito Santo é como Deus fala conosco. Sem o Espírito Santo, a comunicação com Deus está comprometida. Se você não tem uma boa comunicação, você não tem um bom relacionamento. Então, você pode ser uma pessoa que reza por 50 anos. Se você não tiver o Espírito Santo, Deus não tem um mecanismo para responder às suas 959 mil rezas. E você vai estar cego. E esse não é um plano de Deus para você. O plano de Deus para você é que você funcione com o Espírito Santo. E isso daqui, gente, vai ficar mais maravilhoso ao longo da aula. Vamos continuar. Porque tem mais um item aqui que eu vou acrescentar. Mas vamos lá. Então, o Espírito Santo é Deus. Eu estou na primeira página da apostila, o Espírito Santo, ok? No meio aqui, começando com esses itens. Pois todos os atributos de Deus lhe pertencem, como eternidade. Aí, para a gente economizar tempo, eu fiz um papel com os versículos que são listados aqui. Então, a gente não vai precisar abrir todos, porque eu tenho uma colinha. Eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, gente, aqui a gente tem na Bíblia escrito que o Espírito Santo é eterno e essa é uma das características, atributos de Deus, a eternidade. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. Número 2, onipotência. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Onipotência, ok. Onipresença. Eu vou dar uns minutos, que eu estou vendo que os alunos bem dedicados estão tentando acompanhar a minha leitura rápida aqui. Então, onipotência, 1 Pedro 3,18. Não, já foi. Onipresença, Salmo 139, 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estar. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, tua mão direita me guiará e me susterá. Onisciência. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. O Espírito Santo, como eu já expliquei aqui, vamos enfatizar, não é a mesma coisa que o Espírito do homem. O Espírito do homem é uma coisa, o Espírito de Deus é outra coisa, é uma pessoa da Trindade, ok? O Espírito do homem é um espírito, não é um espírito, é o espírito, alma e corpo. Então, o homem tem, supondo que essa seja a cabeça do homem, tá? Olha o cabelo aqui. Tem o corpo também, mas é que não está cabendo. Então, tem espírito, alma e corpo. Essas são as dimensões do homem dentro do homem. O homem não se desfaz em pessoas como Deus. Não é onipresente, não é onipotente, não é eterno, somos falíveis. Então, vocês percebem que é completamente diferente. O que é importante vocês saberem?
O Espírito de Deus, como está escrito aqui, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Se ele sabe todas as coisas e nós temos uma comunicação com Deus Pai, ele pode nos revelar todas as coisas. Tem um versículo que os entendidos da lei, fariseus, mestres, ficam chocados com a atitude de Pedro, porque eles falam, não é ele um pescador analfabeto? Como que ele está falando desse jeito? Porque ele estava tomado pelo Espírito Santo, e isso fica claro no texto. Porque quando você está agindo com o Espírito Santo, você é capaz de fazer coisas que você só faria se você tiver o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa normal. Com o Espírito Santo, você é você mais Deus. Então, é importante eu colocar aqui, que é uma das coisas que eu falei para vocês que eu ia acrescentar, que o homem, ele tem dentro dele... Estou me adiantando um pouco, mas é que é muito empolgante essa parte, eu não consigo. O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que sonda as profundezas de Deus, não só está aqui, como ele está em nós. Porque quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entendemos a obra da cruz, o Espírito Santo vem no pacote. Tá, eu vou me controlar e vou focar aqui na apostila, porque nós vamos falar disso já já. Amor, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fidelidade, já foi o mesmo versículo. Verdade, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso já é Gênesis 1:2. Eu me adiantei um pouco. Tudo bem. Mateus 28:19. Parte de baixo da apostila. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza obras que só Deus pode realizar. Então, ficou bem claro aqui, gente, que o Espírito Santo é Deus, certo? E aí, aqui, na sequência da apostila, a gente tem a criação. Mas eu vou pular um pouquinho para a gente continuar nesse assunto que eu estou falando e as coisas ficarem bem conectadas, falando sobre encher-se do Espírito Santo, que é penúltimo item, o item 13, na verdade, e eu vou falar sobre convicção. Então, vamos para o item 4, convicção. Isso. Então, tá. Vocês entenderam que eu estou querendo continuar aqui e aí eu logo vou para as próximas partes. Por quê? A apostila separou em... o Espírito Santo tem funções para os crentes. A apostila está assim. Incrédulos e para o mundo. Como aqui eu estou fazendo um esboço básico do Evangelho, se eu entrar com os incrédulos e o mundo aqui, eu mato esses dois itens de uma maneira que vocês conseguem entender super bem. Então, o Espírito Santo também atua aqui, ó. Vocês percebem que essa flecha ela está indo nessa direção, certo? Vou colocar uma outra cor para vocês verem. O Espírito Santo está indo nesse sentido, ó. É aquele que conduz
o homem a Jesus, e aí eles chegam a Deus Pai. Então, a gente tem aqui convicção. Esta é uma obra através dos incrédulos. Talvez seja a informação mais vital para qualquer esforço evangelístico. Essa convicção tríplice é o modo divino utilizado para retirar o véu que Satanás lança na mente dos incrédulos. Só quando o véu é levantado é possível enxergar. Então, vocês percebem aqui que a gente tem o pecado entre o homem e Jesus. Vocês estão vendo aqui que tem um tracinho que é o pecado? O Espírito Santo é aquele que rompe esse tracinho, rompe o poder do pecado e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E continua esse fluxo em caminho para Deus. Então, o Espírito Santo ele tem um papel que eu chamaria de... Eu não sei se eu posso falar isso, porque não, até que está na Bíblia, mas é que a palavra é minha. Condutor, vai? Vocês estão entendendo por que eu estou falando isso? Ele dá convicção, ele conduz. Dá para dizer, porque ele conduz a Jesus, sim. É outra palavra para convicção. Convicção. Não é antibíblico. Eu tenho bastante preocupação em falar coisas que não são bíblicas, porque se a gente começa a se afastar só um pouquinho das coisas que são bíblicas, daqui a pouco a gente está fazendo coisas muito não bíblicas. Então, convicção, condutor. A gente vê o Espírito Santo conduzindo para Deus Pai. Então, aqui temos na apostila o pecado de rejeitar a Cristo. Todo pecado agora se resume neste, já que Jesus morreu por todos os pecados. A justiça, que vem de Cristo. E o juízo efetuado na cruz. Então, juízo, pecado, justiça. O Espírito Santo conduz a Jesus, que dá o acesso a Deus Pai. E aí, quando a gente tem esse acesso a Deus Pai, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. E aí a gente tem aqui, gostaria que vocês abrissem em Romanos, esse versículo é extra. Coloquei ali, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temeram, mas receberam o Espírito que os adota como filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Muito bom. Então, terminando aqui o convicção, tudo já está totalmente realizado, necessitando apenas que se creia. Esta não é uma obra de condenação do Espírito, mas de boas novas, que declaram que Cristo morreu, o justo pelos injustos, e que um padrão perfeito de aceitação diante de Deus foi providenciado em seu Filho ressurreto. Ok. Agora vamos voltar lá para o criação. Item 1. Gênesis 1:2. Vocês lembram que eu falei do façamos? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui tem mais um exemplo de como que o Espírito Santo estava na criação e antes da criação e a natureza eterna do Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, mais um item aqui. Aí a gente vai para o 2, inspiração. Inspiração, gente, é aquilo que nós chamamos de como que a Bíblia foi escrita por pessoas, mas Deus escreveu.
É inspiração o nome disso. Então, a Bíblia é um livro sobrenatural que nos foi dado por Deus através da inspiração. Deus inspirou as pessoas e elas escreveram as palavras exatamente como Deus queria que elas estivessem escritas. Se você não acredita nisso, você precisa estudar mais a Bíblia. A Bíblia é um livro absolutamente sobrenatural. A inspiração para escrever a Bíblia veio exclusivamente do ministério sobrenatural do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é responsável também por isso. Veja o testemunho de Jesus. Mateus 22, 42 e 43. Dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-no: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo... Espera aí que a minha colinha cortou aqui. 22, Mateus... Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais atreveu-lhe fazer perguntas. Então, gente, Jesus mesmo atestava a veracidade da Bíblia como um texto inspirado por Deus. A inspiração do Novo Testamento também fica evidente quando suas passagens são citadas com a mesma autoridade que as do Velho Testamento, em pé de igualdade. Eu não vou ler essa parte aqui, fica de tarefa de casa, tá? Para a gente não perder o horário. Geração. Foi o Espírito Santo quem gerou o corpo de Jesus Cristo em Maria, pela palavra trazida pelo anjo. Ela nutriu e nela se desenvolveu a vida ali colocada. O Espírito Santo foi o gerador da humanidade de Cristo. Vamos abrir Lucas 1, 26 a 31. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jericó. Seu reino jamais terá fim. Então, a gente percebe aqui que o Espírito Santo foi o originador da humanidade de Cristo. Eu já falei um pouquinho sobre a convicção para vocês. Uma coisa que eu gostaria um pouco de ressaltar é: por que é tão importante a gente estudar a Bíblia, a gente saber onde estão os versículos, né? Por que nós estamos aqui no Panorama? Nós temos aqui um gráfico, né, um esqueminha que eu coloquei para vocês, falando que o Espírito Santo é a maneira como Deus se comunica com nós. E o Espírito Santo também, como nós vimos aqui na parte da inspiração, é aquele que escreveu as Escrituras. Se nós não conhecermos a Escritura, e nós como seres humanos falhos, pensarmos que tudo aquilo que nós ouvirmos na nossa cabeça pode ser algo que o Espírito Santo nos falou,
Como que a gente vai ter um crivo para saber o que é aquilo que Deus nos disse e o que é aquilo que Deus não nos disse? O crivo, gente, sempre é a palavra de Deus. Se você conhece a palavra e você está orando por uma coisa e Deus te responde essa coisa e essa coisa é absolutamente antibíblica, você comeu pizza de calabresa no jantar. Se você está orando por uma coisa há meses e você tem uma resposta e essa resposta super condiz com a Bíblia e tem a ver com histórias bíblicas, e você já viu exemplos assim na Bíblia, e Deus se comporta dessa maneira biblicamente. Essa é uma maneira como Deus responde. Você sabe como orar, porque você já viu as pessoas da Bíblia orando. Você vai conseguir discernir, você vai ter discernimento das coisas, porque você conhece a Bíblia. Porque todos nós somos falhos. Não é porque nós recebemos o Espírito Santo que nós não somos espírito, alma e corpo. Nós somos. A gente tem que agir com discernimento para saber como discernir o que o Espírito Santo de Deus está nos falando. E o primeiro item é a Bíblia. Se o Espírito Santo está falando realmente, eu estou querendo levar ele para a glória, é melhor matar. Mata mesmo. É óbvio que não é Deus, né? Obviamente. Mas, se você percebe que é algo que está relacionado com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, Deus age dessa maneira, você sabe até como pedir sinais para Deus, você sabe até como pedir direção de Deus para determinadas situações. Por quê? Você é uma pessoa instruída na palavra. E você tem comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Você quer falar a linguagem do Espírito Santo, você tem que falar a linguagem da Bíblia. Portanto, muito bom que vocês estão no panorama. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai, para fechar aqui, os incrédulos e o mundo, porque os incrédulos é essa obra que eu expliquei, que o Espírito Santo faz para convencer da justiça, juízo e pecado, ok? O que o Espírito Santo faz no mundo? O mundo é este local em que nós moramos, planeta Terra, tá? Vamos lá. 5, restrição. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Vamos abrir. Mais para frente. Fica depois de 1 Tessalonicenses. Era para ser uma piada, gente. Vocês estão muito sérios hoje. Gente, não tem nenhuma conversinha com o colega do lado. Nenhuma conversa paralela. Vocês não estão fazendo. Dois, 6 a 8. Cadê o 6 aqui, Jesus? 6. E agora vocês sabem o que está detendo, o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aqui está falando do anticristo, tá, gente? E quem o detém, só falta ser retirado. Aquele que agora o detém é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo detém a ação demoníaca, maligna, o capiroto, rabo de flecha, hoje em dia. Vocês já pararam para pensar, nossa, deveria ter muito mais acidente de trânsito do que tem? Nossa, como que aquelas pessoas que fazem não sei o que lá não morrem?
Como que esse povo que se joga de bike virando do avesso não cai e bate a cabeça? Como que essa galera que, sei lá, vai surfar no Havaí não morre todo mundo? Espírito Santo, ele detém o maligno. Ok? Está escrito na Bíblia, ele literalmente tem um ministério de restrição da malignidade na terra. É uma das coisas que o Espírito Santo faz. Então, quando você vê aquela situação que você fala, nossa, foi todo mundo para Paulista, não ouvi que não teve tiroteio, ninguém morreu. O Espírito Santo estava lá com o ministério da restrição. Ok? Acho que a gente pode até orar por isso, né? Nunca pensei em orar. Espírito Santo, por favor, execute o ministério da restrição hoje. Nunca orei por isso, é bíblico. Este também é um ministério do Espírito para os incrédulos. Como Deus é bom, né, gente? Enquanto o ministério da convicção é individual, é a única esperança para o incrédulo se voltar de maneira correta para Cristo como Salvador e Senhor, o ministério da restrição é dirigido ao mundo como um todo. É o Espírito impedindo todo o mal que é possível no mundo, contendo nos limites determinados por Deus. É este ministério para o mundo que vai ser retirado quando a igreja for arrebatada. Vamos ler de novo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Alguém tem alguma dúvida que esse ministério está em ação? Não, né? Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Gente, em quem que eu expliquei que o Espírito Santo habita? Nos homens que receberam o Espírito Santo quando se converteram. O que é a conversão? É você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ser convencido pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo está dentro de você. Quando essas pessoas que possuem o Espírito Santo, porque em Romanos 8,14 diz, aquele que tem o Espírito Santo e pratica as obras do Espírito Santo é filho de Deus. E quem é filho de Deus vai ser arrebatado. Quando esses forem arrebatados, o Espírito Santo vai estar aqui? Não. Meu palpite é, o Espírito Santo vai agir como no Velho Testamento. Ele vai repousar sobre as pessoas para que elas tenham convicção de pecado. Elas vão ter, porque vai ter gente que vai se converter. E aí, ele vai sair da terra de novo, porque ele não está mais aqui restringindo, ele não está mais aqui da mesma maneira como ele estava antes, mas as pessoas ainda se convertem. Então, eu acho que é igual ao Antigo Testamento. Depois vocês perguntam para o Arles. Mas, segundo os meus estudos, é isso. Então, gente, o que faz parte do ministério da restrição, meu bem, somos eu e você. Ou seja, quando você está num local, o Espírito Santo está num local. O que isso significa? Você é automaticamente parte do ministério de restrição do mal. Aonde eu vou, o mal não vai. Não é maravilhoso? Eu já chego e os demônios vão embora. Eu já chego e o mal para. Eu já chego e o Espírito Santo chega comigo. Isso é muito bom. Retomando. Ok. Então, paramos em regeneração, item 6. Vamos ler Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou por lavar
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Sensacional esse versículo. Já está até grifado na minha Bíblia. Aleluia. 7. Iluminação. 1 Coríntios 2, 9 a 13. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uhul! Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu vou continuar mais. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Acabou, né? Acabou a aula, a gente pode agora tomar um grande café comemorativo e brilhar na vida. Incrível esse versículo, dá para falar 3 horas só dele. Bom, gente, tem muito conteúdo aqui. Primeiro é que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aquilo que eu falei lá, que tem todo o conhecimento, e que esse conhecimento nos é acessível através do Espírito Santo que habita em nós. Não adianta falar sobre esse conteúdo para quem não tem o Espírito de Deus, porque essas coisas são discernidas pelo Espírito. E quem não tem o Espírito acha que é loucura. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, se você é espiritual, você possui o Espírito Santo, você tem habilidades muito superiores a de qualquer outra pessoa, porque você tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo sabe todas as coisas. Então, a gente tem que chegar lá, basicamente. Orar mais, e a gente vai falar sobre isso, encher-nos do Espírito, porque existe uma medida que pode ser menor ou maior do Espírito. E para a gente chegar nesse nível de discernir tudo e não ser discernido, tem que estar fera, né? Então, vamos lá. João 16, 12 a 15. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não mais me verão. Um pouco mais e me verão de novo. É Jesus falando. Ou seja, a base bíblica para o que eu acabei de dizer aqui, que o Espírito nos revela coisas de Deus. Ótimo. Efésios 1, 17 e 18. Àqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma... Não é isso? Ai, eu estou em Filipenses. Efésios. Obrigado, universitários. 1, 17 e 18. É importante ter convicção, né, gente? Vocês viram, né? A pessoa está lendo um negócio que não tem nada a ver com fé. Dá para cortar isso do vídeo? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Muito bom. Outro conteúdo, versículo com super conteúdo. Então, orar para que ele dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É legal, eu fiquei, quando eu morei em Florianópolis, trabalhando numa igreja que eles tinham oração dia e noite, né? Do Ministério do Kansas. E eles tinham esse versículo na parede gigantesco, e eles oravam muito isso. E tinha toda uma reflexão em cima desse versículo, e é muito profundo. Porque é pleno conhecimento de Jesus. Quer dizer, se você tem pleno conhecimento de Jesus, o que mais você precisa nessa vida? Nada. Porque se Jesus já fez tudo aquilo que você precisa e você tem pleno conhecimento dele, isso é uma oração assim, que tem muito o que fazer. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse versículo é fera. Ok, agora Paracleto. Paracleto. Obrigada. Aqui na apostila nós temos João 13:1 e João 17:26. Nenhum desses dois versículos faz nenhum sentido. Porém, João 14:16 faz muito sentido. Então eu tomei a liberdade de simplesmente alterar a apostila. Depois eu checo com o Arles o que aconteceu. Parecia como aconteceu agora há pouco, que eu tinha aberto na parte errada. Vocês vão ver como o João 14:16 faz sentido. Vamos abrir lá. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Outra base bíblica para o que eu falei, que o Espírito Santo habita em nós. Aqui, continuando na apostila. Neste trecho, Jesus usou muitas vezes essa palavra para o Espírito Santo.
Algumas vezes ela foi traduzida por consolador, porém ela significa muito mais e traz a ideia de consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, amigo fiel. Vou continuar lendo mais um pouquinho. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Então, como vocês podem ver, é uma parte da Bíblia que tem bastante a ver com esse item. Depois vocês podem ler esses outros versículos e perceber que não tem tanto a ver quanto esse outro. Então, a gente vê aqui que o Espírito Santo é consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, amigo fiel. São muitos itens. E a gente precisa sempre orar tratando o Espírito Santo como essa pessoa que faz isso. Ok? Quem estava aqui no domingo? Eu coloquei uma plaquinha num dos itens da pregação. Eu parei de desabafar e comecei a orar porque eu não preciso de conselho, consolo, mas eu preciso de força. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, fortalecedor. Então, oração para que o Espírito Santo nos fortaleça é crucial. Muitas vezes a gente vai buscar o quê? Pessoas para fazer aquilo que só Deus pode fazer. Testemunho. E sabe, a gente escuta muito isso. Eu escutei a minha vida inteira esse negócio de orar para o Espírito Santo e tudo. Eu demorei, acho que uns 15 anos para começar a executar. Não perca tanto tempo, realmente funciona. Porque fica meio que um, como fala isso, jargão assim, sabe? De igreja. Vai orar. A hora que melhora. Isso é falta de oração. E aí você fala, tá, falta de oração. E no fim você não ora coisa nenhuma, eu sei como é isso. Mas realmente, tem que perseverar em oração, que funciona. E parece que até a vontade de não orar é uma estratégia do diabo. Você tem que orar para ter vontade de orar. Jesus, me ajuda a orar. Até a gente vai falar sobre isso. Testemunho. Romanos 8,16. Olha, do lado do 14, acho que a gente leu. Mas tudo bem, a gente lê de novo. Não, eu li só até o anterior. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, tem uma condicional aqui, vocês viram? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, e a galera está por aí falando que Jesus Cristo é vida boa, pare de sofrer. Coisa ficou feia agora, hein? Não vou nem falar nada.
Continua a aula. É a obra do Espírito Santo que dá ao salvo a consciência de sua nova realidade se participar dos seus sofrimentos. Vamos pular 1 João 5,10. Está pouco tempo, lição de casa. Unção, 2 Coríntios 1, 21, 22. Agilizando. Não, estou na parte errada. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É legal que esse testemunho, eu já vou emendar com o selo. O selo é a própria presença do Espírito Santo no crente. Está bem claro que só os crentes são selados. O selo do Espírito mostra toda a intenção de Deus em relação a nós. Embora não haja nenhuma experiência física espetacular que mostre que estamos sendo selados com o Espírito, devemos louvar a Deus sem cessar pela certeza de estarmos sendo marcados como sua propriedade pelo seu Espírito. Aí aqui eu já vou emendar com penhor, que é o último item, que é Efésios 13, 14. Vocês vão entender. Tudo relacionado. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, tudo a ver, né? Em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como que Jesus vai saber se você é salvo ou não quando você chegar no céu? O que é o penhor da sua herança? O que fala, ó, vim retirar, é meu, a herança é minha? O Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo que garante a sua herança celestial. Entenderam? Então, a unção, o selo e o penhor estão completamente relacionados com a herança que o Senhor nos dá. E isto é sensacional, porque este versículo que eu tanto amo, que é Romanos 8,14, que eu escrevi ali, diz que aqueles que são filhos de Deus são os que agem com o Espírito de Deus. Espera, deixa eu ver exatamente a palavra. Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, a chance de você ter o selo, o penhor e a unção é mínima. E aí você também não vai ter a herança. Ou seja, amigo, essa aula é crucial para a sua salvação. Se você acha que você se converteu um dia, ficou sentado no banco, nunca mais voltou à igreja, não sabe quem é o Espírito Santo e você está salvo, eu diria que a chance disso acontecer é 0,000001, porque eu não sou Deus, então eu não posso dizer com certeza. Voltando, batismo. É pelo Espírito que o cristão é identificado e unido permanentemente a Cristo. Então, gente, o batismo, acredito que seja o batismo no Espírito Santo que ele esteja falando aqui. Cadê o versículo? Não tem versículo falando sobre que batismo é esse. Vamos falar do batismo do Espírito. O batismo no Espírito é a oração em línguas estranhas. É bom que a gente já pula direto para a intercessão. Romanos 8, 22, 27. Vamos usar este versículo. Permaneçam firmes, estamos no fim.
Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Tô certo? Tô. Como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que não se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tadã! E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Yes! Então, nós estamos aqui, mas nós temos o Espírito Santo. Então, existe uma situação que agora vai ocupar todo o quadro. Precisava de uma caneta gigante agora para dar um super efeito, mas eu não tenho. Vamos usar rosa. Que é assim, o Espírito Santo que está aqui faz assim, ele vai até Deus Pai. Aí ele coleta as informações necessárias. Aí ele volta e ele traz até nós. Porque ele é super Deus. E ele não deixa a gente sozinho. Então, apesar da gente não saber como orar, da gente não saber como fazer, o Espírito Santo faz através desses gemidos inexprimíveis que são o batismo no Espírito Santo, né? Ele é uma das manifestações de que a pessoa foi batizada no fogo, no Espírito. E ele volta para o homem. Então, o Espírito Santo, ele vai até Deus e ele volta para o homem. E o Espírito Santo vai até Jesus e ele volta para o homem. Gente, alguém tem alguma dúvida de que o Espírito Santo é importante? O Espírito Santo está em todas as linhas do quadro. Tipo assim, o quadro virou uma grande flechas, uma grande que eu ia falar? Uma grande bagunça de flechas do Espírito Santo, porque ele está em todas as áreas da nossa vida. Para tudo aquilo que nós precisamos fazer com Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Continuando. Igualmente, versículo 23. Já li. Se refere à operação do Espírito Santo dentro de nós, nos fazendo um com o gemido da criação ao nosso redor. Note a palavra fraqueza no singular. Só temos fraqueza em nossa carne. Sim, que é a nossa maneira ignorante e fraca de tratar com Deus. Não sabemos orar como convém. Sim, o verdadeiro cristão sabe de sua necessidade, ignorância e inabilidade. Sim, mas louvado seja Deus. Sim! Que também nos dá a noção do socorro ilimitado do Espírito Santo. Yes! Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra o tamanho da nossa incapacidade e, ao mesmo tempo, o infinito cuidado do Espírito por nós. Gemidos inexprimíveis são as nossas necessidades, as quais nem sabemos. E mesmo se soubéssemos, não poderíamos expressar em palavras. O versículo 27 diz: aquele que sonda os corações é Deus, o Pai,
sondando a mente do Espírito em relação ao salvo, para saber pelo que o Espírito geme a favor daquele santo, a fim de suprimir-lhe a necessidade. Uma tradução melhor para a expressão segundo a vontade de Deus seria de acordo com Deus. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito faz intercessão por nós de acordo com Deus, de acordo com a natureza de Deus, de acordo com as nossas necessidades que Ele discerne, de acordo com os perigos que Ele vê, de acordo com todos os desejos que Ele tem para nós. Resolvido. Creio que aqui está incluído Efésios 3:20. Pula rápido. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Também, acrescentando eu mesma aqui, acho que isso tem a ver com o ministério de restrição. Porque se o Espírito Santo não restringisse todas as bobagens que a gente poderia fazer ou que poderiam acontecer com a gente, estaremos mortos, basicamente. Não vou nem dizer fritos. Santificação, muito rápido. Hebreus 10, 14 e 15. Gente, olha, o Espírito Santo... o Espírito Santo é tudo. Hebreus 10, 14 e 15. No fim. Gente, a letra está ficando cada vez menor. Porque, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, Ele diz... Estou certo aqui? Estou. É que eu vou ler mais. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. Mais um, 1 Coríntios 1:30. Vamos. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gente, o Espírito Santo nos traz santidade, ok? A santificação vem através do Espírito Santo. Agora, vamos falar sobre o item 13. Que eu pulei, porque ele está totalmente relacionado com o item 15. Ele vai dar um embasamento ótimo para nós. Efésios 5:18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Gente, você pode se encher do Espírito ou você pode se esvaziar do Espírito. E a sua santificação está relacionada com se encher ou se esvaziar. Mas Esther, aí só fala de encher, não tem nada falando de esvaziar. Então, abra em Tessalonicenses 5:18. Rapidex. Não, estava em Efésios, você vai para Tessalonicenses 5:18. É tudo 5:18, para facilitar já. Para vocês perceberem que está relacionado, Deus não é bobo.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se com toda forma de mal. Gente, apagar o espírito é o que eu chamei de o contrário de encher e esvaziar, mas a palavra aqui é apagar. Se você pode se encher ou você pode apagar, qual das opções você vai escolher? Encher ou apagar? Qual das opções traz santificação? Encher. Como você se enche? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, dando graças constantemente, gratidão. Sujeitem-se uns aos outros. Seríssimo isso, hein? Como que você se esvazia? Tratando com desprezo as profecias. Não orando continuamente, ao contrário do que está escrito. Aí antes diz, alegrem-se sempre, ou seja, não alegrando-se sempre. Não dando graças em todas as circunstâncias. Aí no 19 diz, não apaguem o espírito. Gente, olha, se tem um negócio que eu aprendi na vida, é gratidão. Gratidão é uma coisa que faz tudo melhorar na vida, mas assim, é um assunto para 5 horas de aula, mas assim, as coisas estão ruins, foca nas coisas boas. As coisas estão ruins, minha meia podia estar molhada. Não tem nada para dar glória a Deus? Dê glória a Deus pela meia seca. Dê glória a Deus que não está com fome, dê glória a Deus pela cama. Arruma uma maneira de dar glória a Deus. Porque a ingratidão é um poço que vai te levar para o inferno. É a dica que eu tenho para dar para a vida. Dica para a vida fora da aula, é essa. Ok, a aula acabou. Penhor nós já falamos, tá? Então, vou só ler aqui o penhor. É uma parte de pagamento dada adiantadamente para garantir o pagamento final e total. É o que eu falei que o Espírito Santo é quando nós chegarmos para retirar a herança. É também algo que se deixa como garantia de pagamento. A presença do Espírito Santo habitando em cada crente é o penhor que assegura, que garante o cumprimento de todas as promessas de Deus para nós e de todo o seu plano para a eternidade que ultrapassa o nosso entendimento. Este penhor é como uma amostra de nossa herança no céu. Conclusão, toda essa lista de atividades do Espírito Santo demonstra a sua... Cortou a apostila. Continuação na próxima aula. Não percam. É para rolar um suspense.